Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Assim nos fala a palavra de Deus. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Louvado seja Deus. O irmão pode assentar? Meus irmãos, essa passagem que nós lemos aqui na palavra de Deus, falando das primeiras conversões, é o retrato perfeito da igreja de Cristo. É assim que a igreja tem que ser. É assim que a igreja é. Desse jeito. Desse jeitinho aqui. A igreja de Jesus, que estava nascendo ali em Jerusalém. A igreja de Jesus nasceu em Jerusalém, não foi em outro lugar. No dia de Pentecostes, né? Quando os discípulos estavam reunidos, a promessa do Senhor veio sobre ele, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e começou a operação do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos. Está conosco até hoje, bendito seja Deus, porque foi a primeira pregação feita por um homem cheio do Espírito Santo. Eles não falavam mais deles, mas falavam de Jesus Cristo, nosso Salvador. Testificava de Jesus, explicou para aquelas pessoas ali o que estava acontecendo ali naquele lugar. Era a descida do Espírito Santo, que colocou no coração dos homens a fé salvadora em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para anunciar esse evangelho de salvação, que é o nosso único objetivo também hoje, anunciar o evangelho de Jesus Cristo para a salvação dos homens. Meus irmãos,
quando eles ouviram a pregação fervorosa de Pedro, pescador, né? De onde veio tanta sabedoria? O que é isso? O que eles estão falando? Foram atraídos pelas línguas estranhas, né? Manifestação do Espírito Santo ali. O que é isso? O que está acontecendo ali? É o Espírito Santo que veio sobre a igreja, aleluia. Bendito seja o Senhor. Eles compungiram-se em seus corações. Enquanto Pedro pregava a poderosa palavra de Deus, eles compungiram seu coração. Ou seja, eles se emocionaram, se motivaram, alguma coisa assim. Sentiram alguma coisa diferente no seu coração. É a presença de Jesus, aleluia. Quando a gente ouve a palavra do Senhor pela primeira vez que eu falo, meus irmãos, é quando o Espírito Santo toca no nosso coração, porque muitos, antes de se converter ao Senhor, houve muitas pregações, muitas citações da Bíblia, aquilo vai entrando no coração da pessoa, vai compungindo, né? Vai entrando no coração da pessoa. Até que um dia chega a visitação do Espírito Santo. E aconteceu ali, meus irmãos, na primeira pregação. Quem dera se hoje, quando a gente pregasse, né, as pessoas sentissem o desejo de entregar a sua vida para Jesus. Hoje em dia isso é um milagre. Não acontece mais isso. É um milagre. Quando a pessoa entrega o coração para Jesus hoje, nossos dias hoje, é o maior milagre. É o maior milagre. O homem sair do mundo, entrar na igreja evangélica, entregar o coração para Jesus. Meus irmãos, isso é praticamente impossível. Hoje a gente não vê mais isso. Vê muita encenação, mas conversão a gente não vê. Então o que aconteceu aqui? A Bíblia fala, meus irmãos, eles chegaram e perguntaram para os apóstolos: o que nós vamos fazer agora diante dessa palavra poderosa? Eles estavam emocionados, estavam motivados, estavam crendo naquilo que os apóstolos pregaram. Pedro falou para eles: vocês vão se arrepender. Vão se arrepender para que vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Ouviram a palavra entrou. E agora não tem o que fazer mais. É arrepender dos pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo para uma nova vida, aleluia! Uma nova vida com Cristo. E Pedro falou: porque a promessa é para nós, é para vós, é para vossos filhos, para todos que estão de longe e tantos quanto o Senhor chamar. Era a obra de Jesus firmada ali, que não seria mais ali só para o povo judeu, o povo de Israel, os filhos, os herdeiros da promessa, mas a salvação era para todo mundo, começando com a primeira manifestação do Espírito Santo, porque eles falaram várias línguas e as pessoas entendiam nas suas próprias línguas. Ou seja, a obra do Espírito Santo, ela não é nacional, ela não é localizada, ela é internacional, é para todos os povos, aleluia! Todos os povos.
Tem muita gente por aí que faz até sede para o Espírito Santo. Não, aqui é a sede do Espírito Santo. O Espírito Santo vai operar em todo lugar, mas vai vir aqui primeiro e a gente vai levar. Não, meus irmãos, não foi isso que aconteceu, não. Não foi isso que aconteceu. A manifestação do Espírito Santo alcançou as pessoas de todas as nações que estavam naquele lugar, ali em Jerusalém, aleluia. Para aqueles que estão longe, somos nós, nos alcançou também. Naquele tempo nem existia a nação brasileira ainda, né? Mas olha o que ele falou: a todos que estão longe, a todos quanto se eu chamar, nos alcançou, e até Jesus voltar, vai alcançar muitos também, louvados de Deus. E eles com muitas palavras testificavam. O que eles falavam ali, meus irmãos, era da testificação. Porque quando eles falavam de Jesus, eles não falavam de boca para fora. Eles tinham experiência com Jesus. Eles andavam com Jesus, viviam com Jesus. Eles eram discípulos de Jesus. Igreja, irmãos que estamos aqui, nós temos experiência com Jesus, aleluia. Nós somos discípulos dele, estamos com ele, glória a Deus. Não só em movimentos para ver operações de homens, mas nós estamos com Cristo o tempo todo, aleluia. Na nossa luta diária, nas nossas batalhas, nós estamos com Cristo. Então nós podemos testificar dele, aleluia, falar dele. E os discípulos falavam, testificava e exortava. Exortação, meus irmãos, é a pregação mostrando o caminho da salvação com toda certeza. É aqui que vocês vão entrar. Só Jesus Cristo salva. E eles falavam: vocês salvar dessa geração perversa. A igreja de Jesus, ela prega a exortação em alto e bom tom para o homem, deixando claro que ele precisa escapar da perversidade do mundo, senão não tem salvação. Não tem salvação. Olha só o que eles falaram, ó. Salvai-vos dessa geração perversa. Sai fora. Entra no caminho. E eles foram batizados. A Bíblia fala que eles falam que eles receberam a palavra de bom grado. E naquele dia, quase 3.000 almas se agregaram, se juntaram ali. Louvado seja Deus. Meus irmãos, ele fala assim também, ó, eles se juntaram. Foi ali a primeira igreja, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinos dos apóstolos. A igreja de Cristo, ela tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Os apóstolos de Cristo. Aqueles que estão com seus registros aqui na palavra de Deus. Não é algum cidadão que se levanta e falando que é apóstolo. Não é isso não, meus irmãos. Apóstolo aqui é os ensinos da palavra do Senhor. Do Senhor. A doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar nos ensinos dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que estão registrados na Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus.
Porque os apóstolos não têm continuidade. Acabou ali. Nós temos que perseverar nos ensinos deles. Hoje em dia, o Senhor não vai levantar apóstolo mais, não existe mais. Vai levantar os pastores, presbíteros, ungidos, para rebanhar a igreja. E nós vamos perseverar nos ensinos, na doutrina dos apóstolos, que está registrado na palavra do Senhor. Aleluia! Na comunhão, meus irmãos, na comunhão com a igreja, aqueles que têm comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, no partir do pão e nas orações, aleluia! Sempre nas orações, não podemos esquecer. E cada alma viu temor, temos que ter temor, Senhor. A igreja tem que ter temor. O temor é o princípio da sabedoria, diz a palavra de Deus, né? Tudo que nós vamos fazer na igreja é com temor, é com reverência. Louvado seja Deus. Nós vamos cantar com reverência. Vamos adorar o Senhor com reverência, com temor, porque Ele é santo, aleluia. Bendito seja o Senhor. Não é de qualquer jeito, é com temor, com reverência. Bendito seja o Senhor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, aleluia. A igreja que via a manifestação do Senhor no meio dela. Meus irmãos, as manifestações do Senhor continuam até hoje no meio da igreja, não cessou não. O Senhor opera maravilha até hoje no meio da igreja. A igreja que está na comunhão, está com temor, nós vamos ver as maravilhas do Senhor. A visitação do Espírito Santo. A palavra profética que é liberada sobre nós. A voz do Senhor vamos ouvir, aleluia. Porque o Senhor está vivo. O Espírito Santo está presente no nosso meio. Nós precisamos sentir a presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E eles continuam falando. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Louvado seja Deus. Aquele tempo ali, meus irmãos, um tempo de muita prova, muita luta, muita tribulação, muita perseguição. A igreja aqui tinha que estar junta, não tinha como estar separada. Hoje em dia, a gente se reúne para as orações, depois cada um vai para um canto. Mas a comunhão permanece, naquele tempo não. A pessoa se converteu, tinha que ficar junto. Tinha que ficar junto. Porque essa parte que é física ali, sentia isso, essa necessidade. Eles vendiam suas propriedades, fazenda e repartiam com todos, segundo as suas necessidades, era necessário. Louvado seja o Senhor. Hoje, meus irmãos, a igreja do Senhor, os irmãos que estão em Cristo, têm que estar junto, em todo tempo, na oração, na necessidade dos irmãos, tanto espiritual como físicas. A igreja tem que estar junto, perseverando, orando, acolhendo. Louvado seja o Senhor. Não mudou não, a mesma coisa. E perseverando junto, todos os dias no templo, insistindo, confiando, sem desanimar. O crente ele tem que perseverar. Hoje em dia, tem gente que vem para a igreja, daqui a pouco está no mundo. Qualquer coisinha está no mundo. Por quê? Porque o pastor é ruim? Porque a igreja é ruim? Porque os irmãos são ruins? Não, meus irmãos. É porque não
persevera na presença do Senhor. Nós temos que perseverar todos os dias na presença do Senhor. Perseverar, insistir, ficar, não desistir, não desanimar, porque nós estamos diante de um Deus poderoso. E eles perseveravam. Podia a luta que vinha, que eles perseveravam. Eles corriam risco de ser presos, ser mortos, mas eles perseveravam. Estavam na presença do Senhor. O mundo está aí, meus irmãos, nos oprimindo todos os dias. É muita opressão neste mundo. Quando nós saímos de casa para o nosso trabalho, para a escola, nós somos sujeitos a qualquer coisa. Mas nós precisamos perseverar na presença do Senhor, aleluia. Não podemos esquecer que nós somos servos de Deus, que nós fazemos parte da igreja de Cristo, a igreja que vai para o céu com Jesus. E quando Jesus voltar, onde que nós estivermos, nós vamos subir com Ele, glória a Deus. Perseverando na presença do Senhor, partindo pão em casa, é oração, é comunhão, comer junto com alegria, singeleza de coração, é a sinceridade em louvar o Senhor, estar na presença do Senhor. E a Bíblia fala, louvando a Deus e caindo na graça, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Bendito seja o Senhor. O crente, ele não precisa fazer as coisas do mundo para agradar o mundo, não precisa. Tem crente que acha que vai evangelizar alguém participando das coisas do mundo, trazendo coisa do mundo para dentro da igreja. Tão bonitinho e tal. Não, meus irmãos, que é do Senhor, do Senhor. Igual, nós vamos cantar louvores na igreja, são louvores do Senhor. Música mundana, pode ser mais bonitinha que for, pode falar de Deus, pode falar o que for. Não vamos trazer para a igreja. Não vamos fazer isso não. O modismo do mundo, nós não vamos colocar na nossa vida para poder atrair o mundo, para o mundo ficar simpático a gente. Não, a Bíblia fala que eles louvavam a Deus. E louvando a Deus, eles caem na graça de todo o povo, aleluia. Louvado seja o Senhor. Os irmãos não se iludem não. As pessoas do mundo, elas sabem quem é crente e quem que não é. E o diabo fica futucando, forçando, colocando insinuações na cabeça das pessoas, mudando para provocar a igreja. Para provocar a igreja. Você não precisa ser inimigo de ninguém. O crente não é inimigo de ninguém. A pessoa pode fazer a prática que quiser no mundo. O crente não precisa ser inimigo dele ou dela. Ele tem que louvar a Deus, aleluia. Se ele estiver louvando a Deus, ele cai na graça de todo o povo. Louvado seja o Senhor. Então por isso que a igreja de Jesus, a nossa igreja, a igreja cristocêntrica, ela não tem essa preocupação desse negócio de ficar pegando modismo, uso, costume, essas coisas, para mostrar que nós somos diferentes, somos aquilo, somos aquilo. Não, meus irmãos, nós só precisamos louvar a Deus, aleluia, e perseverar na presença de Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E o diabo, os demônios que batam cabeça do jeito que for, mas nós vamos cair na graça de todo o povo, porque eles vão olhar para aquele ali é servo de Deus, não tem acordo com ele não tem acordo com ele. Nós não vestimos carapuça de crente, nós somos crentes, aleluia, e ponto. Onde quer que nós estamos, independente do que for, nós somos servos de Deus, aleluia.
E todos os dias acrescentava à sua igreja aqueles que haviam de salvar. Olha bem, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então não se preocupe com esse negócio. Não se preocupe. Persevera. Louva ao Senhor. E vai entrar na igreja. Vai entrar na igreja. E vai se converter ao Senhor. E vai ser nossos irmãos em Cristo. Aqueles que o Senhor quiser que entra e que vão ser salvos, louvado seja Deus. Porque a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado. Não tem ninguém inocente mais não, meus irmãos, não tem ninguém inocente não. As pessoas sabem muito bem. Até o ateu, aquele que seja ateu, tem hora que ele fala assim, se Deus quiser. Até o ateu sabe que Deus existe. Existe um Deus, aleluia. Ele é o Criador, Ele é poderoso. E esse Deus é o Deus da igreja. É o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É o enviador do Espírito Santo, Consolador, está conosco, glória a Deus. E a Ele a igreja louva. A Ele a igreja glorifica, louvado seja Deus. Ninguém até hoje conseguiu provar que as coisas foram evoluídas, surgiram. Ninguém conseguiu provar isso. Por mais estudioso como estuda, seja lá o que for, não consegue provar que a Bíblia, as coisas da Bíblia é mentira, é falácia. Ninguém consegue provar nada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aquele que joga coisa na cabeça do homem fora sabe que as coisas foram criadas. Tudo foi criado por Deus, aleluia. Tudo foi criado. O homem, a natureza, os animais, tudo foi criado por Deus. E o Senhor preparou um plano de salvação para a vida do homem. Por quê? Porque os primeiros pecaram, deixaram o Senhor, abandonaram o Senhor. Mas o Senhor não abandonou o homem, aleluia. O Senhor enviou Jesus Cristo para nos salvar, para nos resgatar e trazer de volta para Ele, aleluia. E a Jesus nós pregamos e anunciamos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar. Louvado seja Deus.